A classe média da Califórnia perdeu o poder de compra e a qualidade de vida. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1960, o estado tinha a maior classe média dos Estados Unidos. Com o melhor sistema educacional, o melhor aeroporto e indústrias em ascensão, como o petróleo e a madeira. Tudo era impulsionado por esse grupo econômico que agora está desaparecendo. Neste vídeo estaremos vendo a crise que a classe média está enfrentando e por que estão fugindo da Califórnia. Antes de continuar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Uma das realidades mais curiosas e dolorosas do mundo ocidental é que a classe média está desaparecendo, apenas para resultar em uma proporção maior da população empobrecendo. Esse fenômeno é cada vez mais comum e proeminente na América do Norte e em toda a Europa Ocidental. A classe média está diminuindo e as gerações mais jovens não conseguem obter a renda necessária para se considerarem parte desse grupo. Isso está acontecendo em toda a Califórnia. Então, milhões de pessoas começaram a abandonar o estado de maneira incrivelmente dramática. Na última década, a Califórnia, que é majoritariamente propriedade da chamada classe média, não apenas pagou alguns dos impostos mais altos do país, mas também tornou a habitação quase impossível para muitos. O alojamento, que para alguns significa a emancipação pessoal dos jovens, ainda é um problema muito difícil de resolver. Os imóveis estão supervalorizados e os aluguéis são extremamente caros, dificultando o crescimento de pessoas e pequenas empresas, resultando na perda de competitividade no mercado. Adultos da classe média agora representam menos da metade da população em cidades da Califórnia e de outros estados. Toda essa situação reflete uma extensa erosão ocorrida entre 2000 e 2014. Nesse período, a classe média encolheu em 9 a cada 10 áreas metropolitanas. A Califórnia encontra-se em uma situação cada vez mais frustrante. Em geral, o estado tem o maior número de pessoas sem teto do país, e quase metade, ou mais de 30%, da população vive na pobreza. A classe média da Califórnia perdeu poder de compra e qualidade de vida, mas nem sempre foi assim. Na década de 1960, o estado tinha a maior classe média do país. Com mentes e recursos muito inovadores, inventou o conceito moderno de autoestrada. Também construiu o sistema de aquedutos e reservatórios mais extenso e complexo do mundo. Tinha o melhor sistema educacional, os melhores aeroportos e uma indústria petrolífera, além de várias empresas em ascensão, todas impulsionadas por sua classe média, aquelas que começaram a deixar de existir. Esse grupo de pessoas enfrenta sérios problemas, razão pela qual começou a fugir em massa em busca de um lugar que lhes proporcione uma melhor qualidade de vida. Além disso, milhares de outras pessoas estão considerando mudar-se a cada dia. Dessa forma, a classe média está fugindo de um estado que tem impostos excessivamente altos. Nas regiões onde são aplicados impostos mais altos, a situação é complicada devido ao efeito. De acordo com estudos, algo comum a todos esses estados é que a classe média e os pobres estão escapando dessas regiões, embora a maioria das pessoas de alta renda permaneça, principalmente porque os ricos têm muitos advogados, economistas, contadores, contatos e recursos que podem ajudar a reduzir significativamente sua fatura de impostos. Embora pequenos empresários, agricultores e o público em geral não tenham que pagar grandes quantias de impostos diretamente, eles o fazem indiretamente por meio do aumento dos preços dos alimentos, do alto custo de combustíveis, serviços, moradia e impostos governamentais sobre vendas. Este é certamente o caso se olharmos o exemplo da Califórnia, onde os rendimentos das pessoas que ganham mais estão sujeitos a um imposto de renda médio de cerca de 10%, com um máximo de 13,3%. Embora os residentes de baixa e média renda só precisem pagar um imposto de renda de 1,2%, o que é relativamente baixo. Ainda assim, milhares de pessoas fogem da Califórnia a cada ano, a maioria com salários médios e baixos. A maioria dos que se foram mencionou o custo da habitação, a oportunidade de criar uma melhor qualidade de vida
e a possibilidade de avançar para uma economia mais conveniente. Em geral, há muitos que não citam os altos impostos como uma das razões para fugir. No entanto, quando examinamos as listas dos estados com as maiores perdas populacionais e comparamos com o registro dos locais com os impostos mais altos, encontramos uma forte correlação entre ambos. Há alguns anos, a empresa de pesquisas e análises de dados Gallup observou que a relação entre a carga tributária total de um estado e a disposição de abandoná-lo persistia, mesmo após controlar diversas características demográficas, como idade, gênero, raça, origem étnica e educação. Os altos impostos também são um problema para as empresas, a ponto de algumas optarem por fugir da Califórnia e se estabelecerem em estados com impostos mais favoráveis. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa de 2020, quase 800 empresas do Estado Dourado anunciaram que o Texas seria a nova sede de alguns de seus investimentos. Entre elas, destacam-se empresas lideradas por Elon Musk, o que significa menos empregos e menos oportunidades para os residentes californianos. O Estado Dourado tem os impostos mais altos dos Estados Unidos e, devido a isso, possui um dos maiores orçamentos estaduais da nação, com um fundo geral de mais de 200 bilhões de dólares, valor alcançado graças à significativa contribuição dos rendimentos elevados e das gigantes empresas de tecnologia em termos de pagamento de impostos. Com tanto dinheiro, seria de se esperar serviços básicos de alta qualidade, cidades com infraestrutura moderna, aeroportos e sistemas de transporte invejáveis e uma alta qualidade de vida para os cidadãos, mas não é o que acontece. Pelo contrário, o Estado está falhando em muitos aspectos. Uma coisa interessante sobre o imposto de renda da Califórnia é que tanto os residentes quanto os não residentes que trabalham no Estado precisam pagar este imposto. Embora a maioria dos estados do país tenha acordos de reciprocidade que permitem que seus cidadãos trabalhem e vivam em diferentes estados e paguem impostos sobre a renda apenas no condado onde residem. No entanto, na Califórnia isso não acontece. Além disso, o Estado Dourado impõe impostos adicionais sobre gasolina e cigarros. Por um maço de cigarros, é pago um imposto de $2,87, e por um galão de gasolina, é necessário pagar um imposto de 53,9 centavos. Durante 170 anos, a Califórnia experimentou um crescimento demográfico contínuo e, em algumas ocasiões, explosivo. Os americanos deixaram seus estados em massa para se mudarem para o grande estado da Califórnia. No entanto, isso já é coisa do passado, e o Estado Dourado continua a sofrer uma diminuição em sua população. Entre 2010 e 2022, 750 mil pessoas deixaram a Califórnia, e apenas algumas se mudaram para uma cidade próxima. Portanto, está claro que a maioria das pessoas que fogem do estado são aquelas com menor poder aquisitivo e menor educação profissional, conforme afirmado por Johnson, demógrafo do Instituto de Política da Califórnia. Ele adiciona que a maioria das pessoas que fogem da Califórnia o faz por motivos de habitação, emprego ou questões familiares. Desde 2015, a Califórnia tem experimentado um dos maiores números de pessoas se mudando, citando a habitação como a principal razão. A perda líquida entre os adultos da Califórnia foi de 413 mil. No entanto, há outros subgrupos menos destacados porque são menos evidentes. Famílias de alta renda que partem com o objetivo de reduzir seus pagamentos de impostos. Os californianos ricos continuam buscando cidades semelhantes às do Estado Dourado em termos de paisagem e ambiente, mas com uma realidade muito diferente em relação aos impostos, buscando reduzir ao máximo o pagamento de tarifas. Alguns desses estados incluem Nevada, Texas e Flórida. A Califórnia tem se tornado um lugar desanimador para a classe média. O Estado Dourado é caracterizado por pessoas sem teto, crime, substâncias proibidas e desigualdade. Como resultado, a classe média e os mais pobres têm sentido a necessidade de fugir, e essa tendência parece estar aumentando. A pergunta que fica é: será que a classe média conseguirá sobreviver e permanecer relevante? Já sabes, podes deixar tuas respostas nos comentários. E se gostaste do vídeo, dá um like. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa o sino para não perderes nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.